Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora estou passando aqui para gravar um vídeo sobre o cálculo do determinante de uma matriz, tá? Então, aqui a gente vai estar com a matriz que a gente chama de ordem 2, duas linhas e duas colunas, tá? O determinante de ordem um, que seria uma matriz com um elemento, a gente fala que o determinante de uma matriz de ordem um é o próprio elemento da matriz, tá? Então, o determinante de -7 seria o próprio -7, tá? E aí, essa simbologia, ela poderia ser tanto de determinante como módulo, tá? Se fosse o módulo de -7, a gente sabe que seria 7. Mas em se tratando de determinante, vai ser o determinante de -7, o próprio elemento que é -7, tá? Então, o determinante de uma matriz, sempre que a gente for calcular o determinante, a gente pode pôr os números da nossa matriz entre duas barras verticais, tá? Isso aqui representa que a gente está calculando o determinante, tá? Então, aqui, ó, o determinante de ordem 1 é o próprio número. Bom, e o determinante de ordem 2? Está aqui, ó, calcule o determinante da matriz de ordem 2. Então, eu quero trazer para vocês aqui o algoritmo prático para a gente calcular o determinante de ordem 2, e em seguida eu vou falar do tal teorema de Laplace para a gente calcular o determinante, tá? Bom, o determinante de ordem 2, pelo método algoritmo prático, a gente diz que o determinante ele é dado pelo produto da diagonal principal, tá? Então, a diagonal principal é esta aqui, em que os elementos, a linha 1 e coluna 1, e esse 8 aqui é a linha 2, coluna 2, em que o I e o J são iguais, então eles formam a diagonal principal, e tem que ser uma matriz quadrada. Então, a gente vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, tá? Então, um determinante de ordem 2, nós temos esse algoritmo prático. Então, essa matriz, ó, por exemplo, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, eu vou fazer o produto da diagonal principal, que é esse 3 vezes 8 aqui, tá? Ó. Então, eu vou fazer o 3 vezes 8, a minha diagonal principal, que dá 24, menos o produto da secundária. Reparem aqui que quando eu multiplicar a minha secundária, eu vou estar multiplicando 5 vezes menos 12. 5 vezes menos 12 vai dar menos 60. Só que como eu vou fazer menos a diagonal secundária, eu vou fazer menos menos 60. Então, vai virar mais 60. Então, esse produto aqui, ó, da diagonal secundária, eu faço sempre o oposto dela. E aí, esse meu determinante, ele vai ser igual a 24 mais 60, 84. Tá? Então, a gente tem aqui o cálculo desse determinante, que é bem tranquilo, a gente diz o determinante de ordem 2, né? Esse determinante aqui é tranquilão. Ó, se eu vou tirar um print aqui, eu tenho usado a ferramenta do Google Planilhas e é bem bacana. Então, aqui, ó, se eu colar a matriz ali que eu calculei o determinante, ó, 3, 5 menos 8, então o que eu tenho feito lá? 3 e 5 menos 12 e 8. Ó. Se eu escrever essa matriz, então tenho feito nos outros vídeos, já fiz da multiplicação e já fiz também da matriz inversa. Então, o Google Planilhas ou o Excel, ele tem a ferramenta para a gente calcular. Ó. Eu escrevo aqui igual as iniciais de matriz, ó, e ele vai falar matriz determinante agora. Eu já fiz multiplicação entre matrizes e matriz inversa, e aqui eu tenho a matriz determinante. Ele vai pedir para eu selecionar a minha matriz quadrada, que é essa, eu dou um Enter, e ele vai trazer aqui que o determinante é 84, tá? O determinante de uma matriz vai ser sempre um número aqui, um número que eu obtenho através, por meio das operações que eu faço com esses elementos. Então, aqui tem o dispositivo prático que é bem tranquilo, diagonal principal, menos a secundária, eu obtive aqui o determinante, ok? Bom,
Isso é uma forma de calcular. A outra forma que eu tenho de calcular é utilizando o tal do teorema de Laplace. Então, vou trazer aqui o teorema de Laplace, tá, gente? Ele é, vamos dizer assim, mais difícil, né? Um pouco mais complicado que esse aqui, esse algoritmo, até porque esse algoritmo é muito fácil. Mas eu vou trazer o teorema de Laplace e eu começo sempre com o teorema de Laplace, com esse determinante menor, para que a gente entenda o mecanismo, tá? Então, ele fala assim, ó, como que eu poderia calcular o determinante? Já sei que esse determinante aqui é 84. Uma porque eu calculei aqui pelo método prático e outra porque eu já conferi aqui na planilha do Google, tá? Então, ele fala assim, o teorema de Laplace consiste em escolher uma das filas, tá? Linha ou coluna. E quando ele diz escolher, é escolher mesmo. Eu escolho uma linha ou uma coluna da matriz, tá? E aí eu vou somar o produto dos elementos dessa fila, dessa linha ou dessa coluna, pelos seus cofatores, tá? Então, vamos supor, aplicando o Laplace assim, aplicando o Laplace aqui, que eu escolha os elementos dessa primeira linha, que ele chamou de fila. Eu escolho essa linha, tá? Como que eu calculo esse determinante por Laplace? Por Laplace, eu vou pegar cada elemento aqui, ó, eu vou pegar o elemento da matriz e somar o produto dos elementos dessa fila com seus cofatores. Então, eu tenho dois elementos aqui, o 3 e o 5. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo seu cofator. O que é o cofator? O cofator ele tem essa formulinha aqui, ó. Eu escolhi essa fila, o que ele chamou de fila, linha ou coluna. Eu vou multiplicar, vou fazer o produto desses elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores. Então, nessa linha, nessa fila, eu tenho o 3 e o 5. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo cofator dele, tá? O fator dele vai ser essa coisa, menos 1 elevado a I mais J. Então, eu vou ver, esse 3, qual é o I e qual é o J dele? Aquilo que nós fizemos na nossa primeira aula aí, para identificar I e J. Então, o I é a linha que esse cara está, linha 1, mais o J é a linha, a coluna 1 que ele está. Ele está na linha 1, coluna 1. Então, eu faço 3 vezes ó, o produto do elemento pelo cofator. O cofator é essa fórmula, menos 1 elevado a I mais J, vezes DIJ. O que é o DIJ? De novo, é o determinante da matriz resultante da eliminação da linha e da coluna. Então, eu vou pôr aqui, vou montar um determinante resultante da eliminação da linha do 3 e da coluna do 3. Se eu eliminar a linha do 3 e a coluna do 3, vai me sobrar o 8. Então, aqui, ó, eu vou colocar que sobrou para mim o 8, o determinante do 8, tá? Depois, eu venho aqui e vou pegar o segundo elemento da fila, ou da linha que eu escolhi. O meu segundo elemento aqui é o 5, então vou fazer mais, porque ele falou que eu ia fazer e somar os produtos. Eu vou fazer, então, vou somar o produto do segundo elemento da linha, que é 5, vezes o cofator, menos 1 elevado a I, que é 1, está na linha 1 e na coluna 2, vezes o determinante, excluindo a linha e a coluna do 5. Então, vai sobrar aqui, deixa eu minimizar, vai sobrar para mim o determinante do menos 12. Tá? Então, isso aqui eu estaria aplicando Laplace. Determinante igual a 3 vezes isso, aqui, essa primeira parte. Eu vou fazer a potência menos 1 elevado. 1 mais 1 aqui vai dar 2, tá? Esse menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, 1 positivo. Aí eu faço esse 3 vezes 1 vai dar 3, e 3 vezes o determinante do 8 é o próprio 8. Então, 3 vezes 8, 24. Está aqui, ó, 24. Aí eu vou para o próximo produto aqui, essa segunda parte, mais isso aqui.
Eu vou fazer a potência menos 1 elevado a 1 mais 2, esse 1 mais 2 vai dar 3. Menos 1 elevado a 3, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 negativo. Esse 1 negativo vezes mais 5 vai dar menos 5. E menos 5 vezes o determinante de menos 12, que é o próprio menos 12, menos vezes menos vai dar mais. Tá? Então, aqui ele vai dar mais. Mais 5 vezes 12, 60. Ó. E aí esse determinante vai ser igual a 84. Tá? Eu obtive o mesmo resultado que eu obtive aqui pelo método prático. Tá? A gente tinha feito aqui pelo método prático, que foi só fazer o produto da diagonal principal menos o produto da secundária. Então, a gente fala assim, quando eu tiver um determinante de ordem 2, eu vou usar aqui o teorema de Laplace? Obviamente que não. Eu vou fazer pelo método prático aqui, a diagonal principal menos a secundária. Mas eu estou mostrando aqui que existe uma fórmula alternativa aqui para a gente calcular. Ó. Aqui apagou, mas era o 1 mais 2. Então, existe uma forma alternativa. Só mais um detalhe aqui que a gente acaba usando. Quando eu faço esse menos 1 elevado a i mais j, né, elevado a i mais j, esta conta aqui ela só tem duas opções. Se a soma do i com o j for par, esse menos 1 elevado ao par vai dar 1 positivo. E se esse menos 1 elevado a i mais j aqui, se esse i mais j for ímpar, então esse resultado vai dar menos 1. Então, eu falo que a função desse menos 1 elevado a i mais j, ele só tem uma função de manter o sinal do elemento aqui que eu utilizei ou trocar, tá? E aí, para a gente não usar esse menos 1 elevado a i mais j, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu venho aqui na minha matriz e falo, esse primeiro elemento aqui, ó, da matriz, ele está na linha 1 e coluna 1, tá? 1 mais 1 é par. Então, eu falo que eu começo aqui, ó, eu ponho o sinal de mais, esse mais representa que eu vou manter o sinal desse 3, tá? Do lado, eu tenho o elemento da linha 1, coluna 2. Então, ele é 1 e 2 é ímpar. Eu falo que eu vou trocar o sinal desse cara. Então, se eu vier para o 8 de baixo, como esse eu mantive, o próximo eu vou manter, porque ele está na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. E esse outro aqui do lado eu vou inverter. Então, ele sempre, a partir do momento que eu determino o sinal, ele vai manter ou trocar o sinal. Tá? Então, se o elemento tiver na soma de I mais J, da linha mais a coluna, se essa soma for par, eu vou manter o sinal do elemento lá, do meu número. E se o I mais J for ímpar, eu vou trocar o sinal, tá? Quando for ímpar, eu vou trocar. Então, a gente pode fazer essa operação direto, tá? Mais um exemplo aqui rapidinho. Se eu pego aqui uma matriz, ó, vamos supor lá, eu tenho uma matriz 2 e 7, 3 e 15. Então, eu vou calcular esse determinante, método prático. Eu falo assim, ó, método prático, eu vou fazer o produto da diagonal principal, 2 vezes 15, que é 30, menos o produto da diagonal secundária, 3 vezes 7, 21. E aí, esse determinante, ele vai ser igual a 9. Tá? Tá aqui, o determinante igual a 9. Eu venho aqui, 2, 7, 3, 15. Ó. Se eu vier na planilha, 2, 7, 3, 15. Vou vir aqui embaixo e falar que eu quero igual a matriz, ó, determinante, seleciono isso e dou um Enter. Ó, ele vai dizer que deu 9, tá? Pode ver aqui, ó, rapidinho a gente fez. O determinante da matriz 2, 7, 3, 15, 2, 7, 3, 15, deu 9. Deu 9, tá aqui, tá? E se eu quiser usar Laplace agora?
e eu venho aqui, escolho o que ele chamou de uma fila, linha ou coluna. Então, eu falo assim, eu vou escolher esta linha aqui, por exemplo. Tá? Então, por Laplace, eu venho aqui e falo que o meu determinante vai ser igual a... Eu vou escolher, eu vou pegar esses dois elementos aqui. O 3, ó, esse 3, reparem que ele está na linha 2 mais coluna 1. Tá? Essa soma é ímpar. Se essa soma é ímpar, então eu digo que eu vou trocar o sinal do 3. Ou seja, eu vou fazer menos 3 vezes, aí eu vou tirar a linha e a coluna do 3. Ó. Eu tiro a linha e a coluna dele. Quem sobra? O 7. Então, eu faço o determinante do 7. Esse 3, se eu troquei o sinal dele, esse cara do lado, 15, eu vou manter. Até porque ele está na linha 2, coluna 2, que é par. Então, o par eu vou manter o sinal. Então, eu vou fazer esse 15, eu vou manter o sinal dele, 15 positivo, vezes, tira a linha do 15 e a coluna do 15. Quem sobra? Sobra o 2 aqui. Então, vezes o determinante de 2. Determinante igual 3 menos 3 vezes o determinante do 7 é o próprio 7. Menos 3 vezes 7, menos 21. Aqui, 15 vezes o determinante 2. O determinante 2 é o próprio 2. 15 vezes 2, 30. E menos 21 mais 30 é igual a 9, tá? Então, aí a gente vai vendo, apesar de um pouco mais chato, o teorema de Laplace, ele me leva ao mesmo resultado, tá? E o teorema de Laplace, eu escolho o que ele falou, a fila, a linha ou a coluna que eu quiser. A única coisa é que eu vou pegar os elementos e ficar determinando se eu vou manter ou trocar o sinal dele. Se a soma da linha com a coluna for ímpar, eu vou trocar o sinal dele na hora de fazer o produto. Se a soma da linha com a coluna dele for par, eu vou manter o sinal dele, que foi o que eu fiz, tá? Então, a gente faz isso. E se eu pego esse 3 e eu troco o sinal, o cara do lado vai manter. Ele sempre alterna, mantém, troca, tá? Então, esse aqui seria um método alternativo, o tal do teorema de Laplace, para a gente calcular o determinante. Importante que ele nos leva ao mesmo resultado. Vou usar Laplace para determinante de ordem 2? Lógico que não, né? Eu sempre falo para o aluno, torço, rezo a Deus que o aluno não use o teorema de Laplace. Ah, mas por que você está apresentando? Porque é ideal que a gente já comece a conhecer o teorema de Laplace aqui num determinante menorzinho, tá? Então, ambos me levaram ao mesmo resultado. Na nossa próxima aula, eu vou trazer aí o tal do cálculo do determinante de ordem 3, tá? E aí, depois, em outra aula, o determinante de ordem 4. Mas fica aqui o método prático, diagonal principal menos a secundária. Né? A principal aqui deu 30, menos 21, 9. E o método de Laplace, ok? Então, para essa aula, era o que eu tinha. Até a próxima. Fiquem com Deus.